Muito bem, então, bem-vindos à quinta semana de aulas de Matemática 4. Essa semana é dedicada a gente começar a estudar a probabilidade, né, saber a definição e como efetuamos os cálculos. Muito bem. Então, a localização do conteúdo na nossa bibliografia, então temos aqui o livro do Balestre, cerca de 15 páginas, e no IESE, nas duas edições, várias páginas aqui, quase 30 páginas de conteúdo e exercícios, tá? O IESE tem uma gama bem grande de exercícios para vocês treinarem. Bom, então, a primeira coisa que eu preciso comentar é o que são experimentos aleatórios. Então, experimentos aleatórios são experimentos, são processos que são realizados que, sob as mesmas condições, podem dar resultados muito diferentes, né? Você não tem previsão sobre o resultado. Então, por exemplo, jogar um dado, você pode jogar com a mesma força, enfim, do mesmo jeito ali, e você vai ter resultados diferentes, tá? Ou, né, talvez se você controlar totalmente as condições físicas, você consiga obter um resultado que você quer. Mas na realidade, isso é um experimento aleatório. Você joga o dado e cada vez dá um resultado diferente. Outro experimento aleatório que aparece muito nos exercícios é sortear uma carta de um baralho, por exemplo. Né? Então, qual é a carta que vai ser sorteada num baralho de 52 cartas? Então, isso também é um experimento aleatório. Se vocês olharem no livrinho do IESE, nesse aqui, que vocês não estão vendo, vocês vão ver uma lista de processos que ele denomina aleatórios. Essa questão de ser ou não aleatório é uma questão que envolve até um pouco filosófica, né? Como eu falei, até jogar o dado, você pode lá desenvolver um robô que joga o dado e sempre obtém o mesmo valor, porque você controla totalmente. Mas, né, jogar uma moeda, sortear bolas de uma urna. Aí o último exemplo que ele dá aqui é sujeitar uma barra metálica à tração e observar sua resistência. Então, poderias pensar que isso é sempre conhecido, mas na prática é um experimento aleatório, um resultado que você não vai dominar, né? Qual é o resultado que vai sair, certo? Então, o objeto de estudo da probabilidade são os experimentos aleatórios e não fenômenos determinísticos, que seria o contrário, que são fenômenos que a gente sabe o que vai acontecer. Se você fizer tal processo, você vai obter tal resultado. E aqui, né, é o contrário. Bom, dado o nosso objeto de estudo, então agora a gente vai começar a falar de forma um pouquinho mais formal, mais teórica. Então a gente define espaço amostral como o conjunto de todos os resultados possíveis que podem acontecer no teu experimento aleatório. Então, o conjunto de todos os resultados possíveis. Esse conjunto a gente costuma chamar de ômega maiúsculo, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, jogar um dado de 6 faces e observar a face que fica para cima, tá? Não vou escrever tudo isso, mas é normalmente o que a gente faz, né? Então, qual é o espaço amostral desse experimento? Se alguém quiser responder. Mas aí o que é o conjunto formado pelo quê? Exato. Se esse dado tiver nas faces dele os números, né? Ele poderia ter as letras, por exemplo, mas enfim. Então, um jeito de modelar isso, independente se tem desenhinhos, frutinhas ou coraçõezinhos, o que for no dado, um jeito de você modelar probabilisticamente isso é colocar 6 opções de resultados, então, do 1 ao 6. Então, esse é o espaço amostral desse experimento, tá?
Aí, claro, a gente poderia pensar em jogar moedas, em vários outros experimentos. Eu vou dando exemplos ao longo da aula de várias situações distintas. Então, isso é espaço amostral. Por exemplo, então começamos aqui com um exemplo. Uma urna contém 5 bolas vermelhas e 2 bolas brancas. 2 bolas são extraídas sem a posição e observadas suas cores, na sequência em que foram extraídas. Escreva o espaço amostral desse experimento aleatório. Então, eu quero saber quem é ômega e eu tenho que representar ele, né, como um conjunto e tem que dar alguns elementos aqui. Então, aqui a gente não está preocupado ainda com o que é mais provável de sair, o que tem mais chance de sair. A gente só quer saber quais resultados poderão ser observados. Lembrando que ele está colocando com reposição e ele está interessado na sequência da extração das bolinhas aqui. Então, por exemplo, você poderia ter um primeiro resultado vermelho, vermelho. É a situação em que você sorteia 2 bolas vermelhas. Você poderia sortear na primeira vermelho, na segunda branca. Você poderia sortear na primeira branca, na segunda vermelha. Ou 2 brancas. E vejam que posso 2 brancas porque tem 2 brancas, né? Se tivesse uma bola branca só, eu não teria essa opção de resultado. Mas essas são todas as opções possíveis de resultado que eu posso observar desse experimento. Então, esse aqui é o nosso espaço amostral. Eu acredito que vocês já consigam perceber, a intuição de vocês diga que, por exemplo, a opção vermelho-vermelho é mais provável de sair do que branco-branco, certo? Então, isso aqui é o que a gente vai chamar de espaço amostral não equiprovável, tá certo? Então, depois eu vou explicar o que é isso, mas quando você tem resultados onde a chance de um resultado sair é maior do que outro, o espaço amostral é não equiprovável. E quando, como nesse exemplo aqui, todos têm a mesma chance de sair, então é equiprovável. Não equiprovável. Certo? Outra coisa que, então, por enquanto, a gente vai olhar esses 2 tipos de espaço e no final a gente vai restringir para equiprováveis. Uma coisa que eu queria comentar é que a gente vai restringir o nosso estudo a espaços amostrais finitos, tá? Então, aqui eu tenho 4 elementos, no exemplo anterior eu tenho 6, então nós vamos restringir o nosso estudo a espaços amostrais cuja quantidade de elementos é uma quantidade finita. Isso, né, o espaço amostral poderia ter uma quantidade de elementos infinita, mas aí as formas de calcular, as ferramentas utilizadas são outras, tá certo? Inclusive, né, para você estudar a probabilidade de um jeito mais genérico, digamos assim, mais teórico ainda, você usa o que se chama teoria da medida em matemática, que é uma extensão do cálculo, digamos assim, né? Você trabalha não com integrais de Riemann, trabalha com outros tipos de integrais, integral de Lebesgue, enfim. Então, a probabilidade seria uma medida específica, né? Na teoria da medida se estudam várias medidas e probabilidade é um tipo de medida. Então, você restringe para isso. E probabilidade, a gente vai ver a definição daqui a pouco, uma distribuição de probabilidades é qualquer função que satisfaz determinadas condições. Então, só para vocês entenderem que essa questão de probabilidade, ela é bem ampla, né? E a gente acaba fazendo um recorte para estudar aqui com vocês no ensino médio. Continuando, então, a próxima definição é o que é um evento. Então, um evento nada mais é do que um subconjunto do espaço amostral. Subconjunto do espaço amostral. Então, né, aqui eu escrevi alguns exemplos. Então, a gente costuma denotar esses eventos por letras do nosso alfabeto maiúsculas. A, B, C, certo? Então, qualquer subconjunto de um espaço amostral é um evento. Alguns subconjuntos específicos são o vazio,
que é sempre um subconjunto de qualquer conjunto. Esse evento vazio aqui, a gente chama de evento impossível. Por quê? Porque ele nunca acontece, né? Para que ele aconteça, deveria existir elementos, resultados desse espaço amostral que pertencessem a ele. Como ele é vazio, então um evento impossível sempre vai ser o conjunto vazio. Outro conjunto interessante é o próprio ômega, né? Então, dado um conjunto, ele próprio é subconjunto dele mesmo. Na verdade, é igual aqui, mas também está contido. Então, esse evento a gente chama de evento certo. Evento certo. Por quê? Porque ele com certeza vai acontecer. Ou seja, você realiza o experimento e o resultado que sair com certeza vai pertencer a ele. Porque ele tem todos os resultados que podem sair. Então, por isso se chama evento certo. E o último que eu queria comentar, que é um nome específico que a gente dá, é quando o conjunto, ou o subconjunto, ele tem um único elemento. E aí a gente chama de evento unitário. Que é, por exemplo, a gente poderia, naquele exemplo do dado, então, dado aquele experimento do dado, falar no evento sair o número 6. Então, como que a gente representa o evento sair número 6? A gente pode chamar ele de A e é um conjunto formado somente pelo 6. A gente poderia também ter o evento sair um número par. Então, vamos chamar de B esse evento e seria 2, 4, 6. Subconjunto do ômega. Certo? Então, eventos são subconjuntos do espaço amostral e também podem ser descritos, né? Com frases assim, e aí você tem que conseguir criar o conjunto associado àquela descrição. Ok, deixa eu ver se é isso. Dado um conjunto ômega, se esse espaço amostral tem N elementos, então quantidade de elementos, que essa hashtag aqui é N, quantos eventos eu tenho? Ou seja, quantos subconjuntos tem um conjunto de tamanho N? Alguém lembra? A gente falou disso quando falou do triângulo de Pascal. Lembram que a soma da enésima linha do triângulo de Pascal dava a quantidade de subconjuntos de um conjunto com n elementos. Então, essa quantidade é 2 elevado a n. E a gente chama esse conjunto de todos os subconjuntos de conjunto das partes. Então, é um P redondinho assim. Conjunto das partes de ômega, a quantidade de elementos do conjunto das partes de ômega é 2 elevado a n. Então, no exemplo lá do dado, né, a gente tinha o ômega com 6 elementos. Então, a quantidade de eventos que podem acontecer são 2 elevado a 6, ou seja, 64, né? E assim por diante. Nesse exemplo aqui, é o mesmo exemplo que eu dei antes lá, das bolas vermelhas e brancas na caixinha, a gente tinha, vamos relembrar, o espaço amostral com os resultados que podiam sair. 2 bolas vermelhas, uma vermelha e uma branca, uma branca e uma vermelha e 2 brancas. Então, eu tenho um espaço amostral com 4 elementos. Aqui, o enunciado é o mesmo, e agora eu estou pedindo para vocês escreverem todos os eventos associados a este experimento aleatório. Então, um jeito de a gente se guiar aqui é pensar quantos serão esses eventos, né? Então, a quantidade de elementos do nosso espaço amostral é 4. Então, eu já sei que a quantidade de elementos do conjunto das partes, ou seja, todos os eventos, vai ser 2 elevado a 4, ou seja, 16. Então, eu vou ter que listar aqui 16 conjuntos. Para não dar nome para todo mundo, eu vou fazer assim. Eu vou escrever o conjunto das partes. Então, eu começo lá. Conjunto vazio é um subconjunto. Aí começam os conjuntos unitários.
Depois, cuidar aqui que tem 2 níveis de chaves. Essa chave aqui é maior. Depois, eu posso ter eventos que são a união de 2 aqui. Então, o evento, esse aqui, que a gente pode descrever em palavras, se quiser. Então, eu vou pegar o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o primeiro com o último. Agora, o segundo com o terceiro, o segundo com o último e o terceiro com o último. Vejam que aqui eu estou usando um pouco de raciocínio combinatório, né? Não as fórmulas em si, mas eu tenho que juntar todo mundo aqui. Seria como eu posso combinar 4 caras 2 a 2. Então, eu sei que esse número é 6, né? Então, eu consegui 6 conjuntos aqui de 2 elementos. Agora, eu vou formar, e não importa a ordem, né? Num conjunto, não importa a ordem. Agora, eu tenho que formar conjuntos com 3 elementos, que significa eu escolher quem fica fora. Então, vamos começar deixando fora o último, deixando fora o penúltimo e deixando fora o segundo. Vou começar a escrever para cima aqui. Deixando fora o primeiro. E esses são todos possíveis conjuntos que eu consigo formar com 3 elementos. E por último, claro, o conjunto completo, que eu vou escrever ômega. Tá? Então, ficou meio fora de ordem aqui, mas vou fechar. Então, esse conjuntão aqui vai ter 16 elementos, né? Tenho 5, mais 4 aqui, 9, mais 4 aqui, 13, e mais 3 para fechar, 16. Então, tem os meus 16 elementos que eu queria. Agora, vocês podem talvez estar se perguntando, o que significa, por exemplo, esse evento aqui? Numa realização de experimento, não vai sair as duas coisas, ou vai sair uma ou vai sair outra. Mas, por exemplo, esse evento, a gente poderia se referir a ele como sair a primeira bola retirada, sorteada, ser vermelha. Então, esse é esse evento aqui. Os dois resultados satisfazem essa condição. Ou a última bola ser vermelha, ou as duas bolas serem iguais, ou as duas bolas serem diferentes, né? A última bola ser branca, e assim por diante. Então, por exemplo, esse último que está aqui, não sair o resultado vermelho-branco. Então, é esse evento aqui, tá? Então, essa é a ideia. Deixa eu ver se eu pedi para vocês... Não, depois eu pedi para vocês escreverem um evento específico aqui. Oi. Veja, essa chave que abriu aqui, ela fecha aqui, tá? Lembrem sempre que vazio ou você escreve assim, que é o φ minúsculo, ou você escreve assim, que é uma chave abrindo e outra fechando. Eu poderia ter escrito assim, uma chave abrindo e outra fechando e não escrever o φ. Nunca escreva isso. Isso aqui não é conjunto vazio. Isso aqui é o conjunto unitário que contém um elemento, sendo o seu elemento o conjunto vazio. Tá? Então, preste atenção aqui que quando a gente olha o conjunto das partes, a gente, digamos, está subindo de nível. Antes, a gente tinha um conjunto formado por elementos, que são os nossos resultados. Agora, a gente tem um conjunto cujos elementos são ainda conjuntos. Tá? Então, esses dois conjuntos aqui, eles têm, digamos, um nível, né, diferente. Eu ainda poderia fazer a partir daqui o conjunto das partes de ômega. Daí eu teria um conjunto com 2 elevado a 16 elementos, enfim. Você pode ir extrapolando nesse sentido. Ok. Vamos seguir então.
Obrigada pela pergunta. Bom, então vamos finalmente à definição de probabilidade, agora que vocês sabem o que é o conjunto das partes. Então, uma distribuição de probabilidade é uma função, no nosso contexto aqui, né, que a cada, o domínio, quem que é o domínio da função? É o conjunto das partes de ômega. Quer dizer, aqui eu tenho aqui dentro os subconjuntos de ômega. Então, a cada subconjunto de ômega, eu preciso associar um número real. Só que não de qualquer jeito. Esse número real tem que satisfazer que ele seja positivo. Então, aqui eu estou falando, né, da imagem. Eu poderia até colocar aqui a cada conjunto, eu vou associar uma imagem. Então, aplico a função nesse conjunto. Aí eu vou ter um resultado aqui. Esse resultado não pode ser qualquer, ele tem que satisfazer o seguinte, que ele tem que ser maior ou igual do que zero, então não tenho probabilidades negativas. A probabilidade do todo tem que ser 1, do evento certo tem que ser 1, tá? Então, né, um dos subconjuntos aqui é o ômega, e quando eu aplico a probabilidade nele, tem que dar 1. E quando eu aplico a probabilidade na união de dois conjuntos, de dois eventos, e esses eventos são, esses conjuntos são disjuntos, ou seja, a interseção deles é vazia, a probabilidade da união tem que ser a soma das probabilidades separadas, tá? Desde que a interseção seja vazia. Quando essa condição aqui acontece, a gente fala que A e B, os eventos A e B são eventos mutuamente exclusivos. Mutuamente exclusivos. Ou seja, quando um acontece, o outro não acontece. Porque a interseção dos possíveis resultados aqui permitidos em cada evento é vazio. Então, vou fazer um desenho aqui. Então, digamos que você tem o evento A aqui e o evento B tem que estar separado. Por exemplo, no nosso exemplo lá de jogar o dado, vocês conseguem me dizer dois eventos que sejam mutuamente exclusivos? Em frase, assim? Exato, Vitor. Então, sair par, que poderia denotar por A, 2, 4, 6. Sair ímpar, seria um evento que a gente poderia chamar de B, 1, 3, 5. Esses dois eventos, se você intersectar esses dois conjuntos, dá vazio. Então, se sai par, não sai ímpar. Se sai ímpar, não sai par. É diferente de você considerar, por exemplo, um evento sair maior que 4. Qual é esse evento? Vou chamar de C. O 5 e o 6. Então, esse evento C não é mutuamente exclusivo nem com o A nem com o B, porque pode ser um par maior que 4 e pode ser um ímpar maior que 4. Mas A e B são mutuamente exclusivos. Então, esse aqui não é mutuamente exclusivo. Tá? Então, quando isso acontece, então, nesse caso, nesse exemplo aqui, né, o que é a união com B? É o próprio ômega, é todo mundo, todos os resultados estão cobertos. Inclusive, quando acontece esse tipo de coisa, ou seja, dois conjuntos cuja interseção é vazia e cuja união é o todo, a gente chama essa sequência de conjuntos aqui de partição do conjunto maior, porque é como se você estivesse pegando o teu conjunto ômega e particionando ele no meio. Joga os ímpares para cá e os pares para cá. Não fica ninguém de fora. Mas aqui isso não vem exatamente ao caso, né? Mas a probabilidade de... Qual é a probabilidade de sair par, intuitivamente, para vocês? 50%. A gente vai costumar trabalhar aqui com frações, tá? Então, nesse exemplo, a probabilidade do evento A seria metade. Do evento B seria metade. Então, quando eu somo isso, eu tenho a união, que é tudo, né? A probabilidade de sair um dos números de 1 a 6 é 1. Ou seja, isso vai acontecer com certeza. Probabilidade de um evento certo. Então,
essa ideia intuitiva que vocês têm é uma probabilidade, né? Que nada mais é do que você dizer que a probabilidade de cada lado sair é 1/6. Essa é a probabilidade que vocês estão considerando intuitivamente, porque é o que condiz com a realidade, se o dado não for viciado, né? Tiver todo o peso igualmente distribuído para todos os lados. Entretanto, a distribuição de probabilidades não precisa, a princípio, estar associada à realidade, tá? Você pode ter distribuição de probabilidade que não reflita a realidade. Ela não serve para muita coisa, mas enfim, né? Você poderia dizer, por exemplo, que o teu dado aqui você tem o número 1 com chance maior do que os outros saírem. Seria você modelar uma situação em que o dado é viciado, né? Essa seria a situação real que reflete essa modelagem. Para entender melhor isso, vamos fazer um exemplo. Então, agora a gente vai mudar um pouco de experimento. O experimento é lançar uma moeda. E ele escreveu como ômega igual a KC, o espaço amostral. Então, K normalmente a gente usa para dizer cara e C coroa. Então, joga uma moeda, pode dar esses dois resultados. O que eu quero que vocês pensem agora, e se possível me falem, é para vocês estabelecerem uma distribuição de probabilidades para esse experimento aleatório. Então, o que significa estabelecer uma distribuição de probabilidades para esse experimento aleatório? Quer dizer, fazer uma função que a cada subconjunto associe um número real. Se vocês olharem a definição do IES, ele define um pouquinho diferente e ele não olha para todos os subconjuntos, ele olha para todos os elementos. Então, você tem que dizer a probabilidade de cada elemento e depois você forma os subconjuntos. Essa definição que eu coloquei aqui é como o Balestre pensa, ele pensa direto nos subconjuntos. Então, vocês podem pensar das duas formas. Vocês podem me dizer a probabilidade de sair cara e a probabilidade de ser coroa, ou vocês podem pensar nos subconjuntos. Então, alguém poderia dizer aí como que eu posso fazer uma probabilidade? Se a gente for olhar, né? Deixa eu. Bom, não vou apagar, vou fazer aqui do lado. Se a gente for olhar da nossa lógica ali, que você define a probabilidade a partir dos subconjuntos, a gente teria que olhar o nosso ômega, na verdade, as partes do ômega, que é formado por 4 conjuntos, o vazio, o unitário K, o unitário C e o cara coroa. E eu tenho que dizer qual a probabilidade para cada um deles. Então, já falei aqui, probabilidade, a rigor teria que por isso, né? Porque a gente só calcula a probabilidade de conjuntos. Então, peguei os meus 4 conjuntos e agora a gente precisa definir uma probabilidade dentro daquela ideia anterior. Então, as propriedades dizem que a probabilidade do todo tem que ser 1, a probabilidade do vazio, a definição não fala mais nada sobre isso, né? Só fala que agora essas três têm que ser maiores ou iguais do que zero e que quando eu faço a união de dois disjuntos, a probabilidade, a soma tem que bater com a probabilidade da união dos conjuntos. Então, por exemplo, a união do conjunto K com o conjunto unitário K com o unitário C dá o conjunto KC, que deu 1. E eu sei, então, e eles são disjuntos, né? A interseção é vazia. Então, eu sei que eu tenho que escolher aqui um número para o K e um número para o C, que quando eu somo dá 1. Tá? Então, por exemplo, eu poderia escolher 9 décimos ou melhor, poderia escolher 1/3 para cara e 2/3 para coroa. Como assim? Não entendi.
mas a gente não tem nenhuma propriedade sobre. A gente ainda não sabe calcular a probabilidade de interseção. A gente não tem nenhuma exigência sobre isso. Certo? Né? Digamos assim, como é que fica a probabilidade do conjunto K interseção com o conjunto C? Não tenho fórmula para isso. Então, não sei. Mas eu sei que K interseção com C é vazio, né? É vazio. Então, é isso que eu sei. O que a gente sabe é só sobre união. Então, a união está satisfeita. E aqui, para que o vazio, né? Tipo assim, vamos pensar agora, o que eu tenho que colocar para o vazio? Probabilidade de, por exemplo, C unido com vazio. Aqui é parênteses. Bom, eu sei que isso tem que valer para ser uma probabilidade a soma, porque eles são disjuntos, se eu intersectar os dois dá vazio. Então, eu já sei que isso aqui é meio. Isso aqui, eu sei que a união dos dois é o próprio C, que é meio. Porque eu tô viciada no meio, mas é 2/3. É 2/3, desculpe. Eu tô sendo muito realista aqui. É 2/3 porque eu fiz esse exemplo de moeda viciada. Então, 2/3 é igual a 2/3 mais uma coisa. Essa coisa tem que ser zero, né? Para dar certo a minha condição. Então, probabilidade de vazio sempre vai ser zero por causa disso, tá? Eu fiz um argumento específico, mas um argumento genérico sempre vai funcionar também, né? Da mesma forma. Então, isso que eu fiz aqui é sim uma distribuição de probabilidade para esse evento. É uma situação que representa uma moeda que tem mais chance de dar cara. Ela foi, né, adulterada de alguma forma para que isso acontecesse, tá? Satisfaz todas as condições. Claro que a distribuição de probabilidade para uma moeda não viciada é você dizer que cada um desses resultados tem chance meio de acontecer, né? E o livro do IES ele faz uma discussão sobre frequência relativa, que é justamente essa ideia, né? Como é que você sabe que é meio-meio? Bom, você pega uma moeda, joga ela umas 100 vezes e vai ver que vai dar mais ou menos metade para cada lado. Se você continuar jogando por mais 900 vezes, jogou 1000 vezes, vai ficar melhor ainda distribuído meio a meio, né? 500 para cada lado, ou muito próximo disso, os lances da moeda. Então, frequência relativa, ela serve, que seria assim, você olhar na realidade o que acontece, ela serve para orientar quais são os números que você vai ter na tua probabilidade. Certo? Na prática seria isso, né? Você está lá, sei lá, mexendo com o experimento no laboratório, aí você vê que tal situação acontece em 60% das vezes e a outra em 30% das vezes. Então, você vai modelar desse jeito que eu modelei aqui. Né? 2 resultados possíveis, pode ser desse jeito aqui. Se é meio a meio, então você coloca meio, meio. Bom, e vamos agora voltar para o nosso exemplo da urna com bolinhas vermelhas e brancas. E o que eu peço agora é para estabelecer uma distribuição de probabilidades para esse experimento aleatório. Então, aqui vamos tentar, né, ser realistas. No sentido de que a gente sabe que tem mais bolas vermelhas do que brancas e tal. Eu vou começar colocando o nosso ômega, que... Desculpa, aqui não vem vazio. Deixa eu tirar o vazio. Então, os resultados possíveis. 2 bolas vermelhas, vermelha, branca, branca, vermelha, branca, branca. Então, esses são os resultados que podem sair. Então, como vocês viram aqui, né, a gente pode dizer quanto vale em cada elemento, e com isso, com essa propriedade da união, a gente consegue dizer a probabilidade, a gente deduz a probabilidade dos conjuntos com mais elementos. 2, 3 elementos, tá? Então, o único cuidado que a gente tem que ter
é que quando eu somar as probabilidades de todos os elementos, tem que dar 1, certo? Tem que ser números positivos, não pode ser zero, porque zero é só para o vazio, né? Então, a gente teria que dizer aqui, qual a probabilidade de sair vermelho, vermelho, qual a probabilidade de sair vermelho, branco, qual a probabilidade de sair branco, vermelho, e qual a probabilidade de sair branco, branco. Então, aqui a gente vai usar os nossos conhecimentos de análise combinatória. A gente poderia pensar que essas bolinhas estão numeradas, as vermelhas de 1 a 5, as brancas de 1 a 2. Só para a gente distinguir elas e conseguir pensar melhor, mas depois no resultado final não importa se saiu a bolinha vermelha número 4 e depois a número 5, ou a número 5 e depois a número 4, não importa. Ou a número 1, a número 2, né? Mas a gente poderia talvez pensar nelas numeradas para fixar o raciocínio. Bom, mas vocês conseguem ter uma ideia ou intuitivamente dizer como seria a chance de cada resultado sair? Um quarto para cada um? Isso é uma distribuição de probabilidades válida. Deixa eu colocar aqui. Por quê? Porque a soma de todo mundo é 1, né? Somou tudo deu 1. Então, isso aqui poderia ser uma distribuição de probabilidades. Ela não vai coincidir com a realidade, porque a gente já vê, né, que tem mais chance, por exemplo, de sair vermelho, vermelho do que branco, branco. Mas sim, é uma distribuição válida. Tá? Como eu falei, isso aqui não é um espaço amostral equiprovável. Depois, na aula que vem, a gente vai ver situações de experimentos em 2 etapas, digamos assim. E isso aqui poderia ser modelado de forma diferente, como pensar no experimento sorteio da primeira bolinha e outro experimento sorteio da segunda bolinha. E depois você une as duas coisas. Nessa segunda modelagem, aí sim você teria espaços amostrais equiprováveis, porque num sorteio, né, a chance de você tirar uma bolinha, se você numerar elas, é a mesma, né? Todas as bolinhas têm o mesmo tamanho, o mesmo peso, enfim, não é nada tendencioso no nosso experimento. Então, você poderia modelar como um espaço onde todo mundo tem a mesma chance. Mas aqui, claramente, não é isso que acontece, né? Então, vamos pensar. Aqui talvez esteja adiantando um pouquinho das coisas, mas qual que é a probabilidade de você tirar 2 bolas vermelhas? Então, vamos pensar lá. Primeira bolinha, eu tenho no total 7 na urna. E quantas bolinhas são favoráveis a esse resultado? Seriam 5 de 7. Certo? Deixa eu pensar como eu explico isso, porque na verdade aqui eu já estou trazendo um pouco de eventos independentes, de probabilidade condicional, e eu queria usar mais análise combinatória. Alguém queria falar? Isso, 5 sétimas. Essa é a resposta. Mas vamos pensar um pouquinho assim, como é que você pensou nisso? Você pensou em análise combinatória? Certo. Então vamos pensar da seguinte forma. Vamos tentar pensar um pouquinho com raciocínio combinatório. Vamos pensar que as nossas bolinhas estão numeradas, tá? Então, bolinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E essas duas aqui são as brancas. E essas aqui são as vermelhas. De quantas formas eu posso sortear
essas duas bolas dessas 7. Lembrando da análise combinatória. Das 7 bolas, eu tenho que pegar 2, certo? Então, é 21? Ia fazer a conta aqui. 7 combinado 2 a 2. Estou fazendo a calculadora. 21, isso mesmo. Então, eu posso pegar essas bolinhas de 21 formas. Agora, eu teria que pensar de quantas formas eu posso pegar cada um desses pares aqui, né? Então, no total, seriam esses resultados possíveis. Desses 21, então, como que eles se distribuem dentro dessas 4 categorias? Então, para sair bola branca, branca, só tem um jeito, né? Que é sair 6 e 7 juntos. Ah, tem um problema aqui. Quando eu faço combinação, eu não estou contando a ordem, né? Mas o experimento considera a ordem, a sequência em que foram tiradas. Então, se é vermelha ou branca vermelha, faz diferença. Então, na verdade, aqui, se eu for olhar a ordem, eu tenho que duplicar isso, né? Na verdade, aí seria arranjar. Mas eu vou fazer assim, multiplico por 2, aí eu estou duplicando a minha contagem e eu tenho, então, 42 resultados possíveis. Lembrando que a gente está, então, considerando 1, 2, um resultado e 2, 1, outro resultado. Porque a gente está considerando números diferentes aqui por enquanto. Ok. Agora, então aqui, desses 42 resultados, apenas 2 deles são branca-branca, né? Porque eu tenho que escolher entre essas duas uma, posso fazer isso de 2 formas e depois completo com a outra. Então, eu tenho 2 resultados que é branca-branca. Quantos resultados eu tenho vermelho-vermelho? Quer dizer, eu tenho que pegar nas duas contagens, nos 2 sorteios aqui, né? Entre essas 5. Então, eu tenho 5 opções para a primeira escolha. Escolhi uma, sobrou 4 opções para a segunda escolha. Então, eu tenho 20 resultados possíveis para vermelho e vermelho. Vermelho e branco. Então, eu tenho 5 resultados para a primeira escolha, 5 opções para a primeira escolha. E depois eu tenho 2 opções para a segunda escolha. Branco, vermelho, tenho 2 opções para a primeira escolha e 5 opções para a segunda escolha. Então, eu tenho 10 opções. Para conferir se a gente fez certo, a soma de tudo isso tem que dar o todo, correto? Né? Só para lembrar, isso aqui é arranjar 7, 2 a 2. Eu falei, fiz com combinação, depois corrigi, é arranjar porque a gente está interessado na ordem. Então, a gente contou olhando a ordem tudo e contou olhando a ordem cada categoria, digamos assim. Então, e se a gente fizesse o seguinte agora, para fazer a nossa distribuição de probabilidade realista? Se a gente pegasse a probabilidade de sair bola vermelho, vermelho e fizesse todos os resultados dessa categoria sobre todos os resultados. Mesma coisa para todos os outros. Vermelho, branco, 10 sobre 42. Branco, vermelho, 10 sobre 42. E branco, branco, 2 sobre 42. Se eu somar tudo isso, como os numeradores somam 42, vai dar 1. Então, estou satisfazendo a condição. E isso aqui é uma distribuição de probabilidades realista para o meu experimento. Claro, posso simplificar aqui e tudo mais, mas não vou fazer isso porque não
Não vamos fazer conta com isso. Certo? Deu para entender mais ou menos a ideia? Isso é uma ideia de como formar uma probabilidade a partir da análise combinatória. Pois não? Obrigado, Felipe. Muito bem, continuemos. Tá, agora vamos olhar um pouquinho as consequências que aquela definição nos trazem. Então, a gente já meio que deduziu que a probabilidade do vazio tem que ser zero, tá? Tudo isso está demonstrado no livro do IES e também no Balestre, tá bom? Então, fiquem à vontade para olhar essas demonstrações. Eu não vou gastar tempo com isso aqui. Então, a probabilidade do vazio é zero. Se você tem A contido em B, dois eventos, a probabilidade do que está dentro é menor ou igual, tá? O que é razoável, né? Intuitivo também. Tudo isso aqui se demonstra a partir somente dos itens da definição, tá bom? Daqueles 3 itens lá. Uma coisa super importante, a probabilidade de qualquer evento sempre tem que ser um número entre 0 e 1. Então, lá na nossa função, a gente poderia até colocar como contradomínio o intervalo 0, 1 fechado, tá? Não existe probabilidade 2. Não existe probabilidade 200%, tá? Se alguém falar isso no jornal, tá falando besteira. Probabilidade é um número entre 0 e 1. Se você quiser falar em porcentagem, você pode falar de 0 a 100, né? Mas seria multiplicar esse número de 0 entre 0 e 1% e colocar o porcento. Então, isso é uma coisa super importante. Não pode ter negativa, não pode ter 1,5, não pode ter 2. A probabilidade do evento complementar é 1 menos a probabilidade do próprio evento. Então, vamos demonstrar isso aqui rapidinho. A gente sabe que a probabilidade do ômega é 1, pela definição. Mas o ômega pode ser escrito como a união dele com o seu complementar. Desculpa. O ômega pode ser escrito como a união de um conjunto complementar do conjunto. Vou fazer um desenho aqui, digamos que eu tenho um conjunto A. Aqui é o ômega. O A complementar é tudo isso que está aqui fora. Se eu uno os dois, eu tenho uma união disjunta formando o ômega. Se a união é disjunta, a gente pode até colocar um pontinho aqui para dizer que ela é disjunta, vale a propriedade 3, que diz que eu abro isso na soma. Ou seja, se eu isolar agora a complementar, eu tenho lá 1 menos probabilidade A. Tá? Então, muitas vezes, assim como em combinatória, vocês pensavam no evento contrário do que estava sendo pedido, aqui também vocês podem pensar no evento contrário e usar essa relação depois. Né? Por exemplo, você quer saber uma coisa que a probabilidade vai ser 60%, mas você trabalha com um evento mais simples, que é o complementar, descobre que é 40%, então o outro tem que ser 60%. Né? Essa propriedade E vai falar da união agora geral. Aqui eu não estou exigindo que a interseção seja vazio. Então, eu não estou exigindo união disjunta, tá? Então, nesse caso, a gente tem uma complementação da fórmula anterior, que era só a soma, tem uma correção pela interseção. E aqui é o momento em que aparece pela primeira vez a probabilidade da interseção, tá? Que foi mencionada anteriormente, né? Então, qual que é a ideia gráfica dessa propriedade E? Se você tem um conjunto A e um conjunto B, que tem interseção não vazia, quando você calcula a probabilidade de A, você está contando os elementos dele aqui. De B também. E quando você contou dos dois, você contou esse meio aqui 2 vezes. Então, você tem que tirar esse meio uma vez. E aí você tem a probabilidade da união toda. Certo? Então, por exemplo, acho que eu vou ter um exemplo depois, mas eu quero fazer um exemplo mais simples antes. Então, vamos fazer aqui em cima um exemplo da E. Então, digamos lá no exemplo do dado, você tem o evento sair número par, que é o 2, 4, 6.
e você tem o evento sair maior que 4, que é o evento tinha chamado de C, né? Que é o 5, 6. Então, se eu for olhar a união desses dois eventos, então eu quero um número ou par, e a união está sempre associado com ou par, ou maior que 4. Qualquer dos dois serve para eu ganhar o jogo, digamos. Então, qual a probabilidade de sair ou par ou maior que 4? E esse ou, na matemática, eu sempre o ou inclusivo, né? Ou uma coisa ou outra, e pode ser as duas, tá? Então, bom, é fácil de ver que a união desses dois caras é o conjunto 2, 4, 5, 6. Tem 4 elementos. Então, a probabilidade, usando lá a nossa lógica, a probabilidade disso aqui é 4 em 6, né? Tem 4 resultados aqui que vão me beneficiar. Agora, se eu calcular só a probabilidade do A, eu tenho 3 resultados. Só a probabilidade do C, eu tenho 2 resultados. E se eu simplesmente somasse os dois, eu teria 5 sextos. Mas eu não tenho 5 sextos porque eu tenho que tirar a interseção desses dois conjuntos, que é o 6, que a gente acaba contando 2 vezes. Então, eu tenho que tirar um sexto. E aí sim eu fico com 4 sextos, que é o que a gente sabe que tem que acontecer. Então, estou fazendo esse exemplo simples, intuitivo do dado, né? Para a gente ir associando essas propriedades para elas fazerem sentido intuitivamente para a gente. Interseção, lembrando que a interseção tem a ver com e, preposição e. E as duas coisas têm que acontecer ao mesmo tempo. Certo? Então, agora, se a gente isolar a interseção aqui, a gente tem uma fórmula para interseção. Ela não é muito prática, mas pode ser usada em alguns casos. Depois vai aparecer uma fórmula melhor para interseção. Alguém quer falar? Acho que não. Então, essa propriedade também pode ser demonstrada, tipo essa aqui em cima, e vocês podem fazer esse treino, digamos assim, pensando que a união, ela pode ser escrita como o A menos a interseção. Você tem que escrever a união como uma união disjunta. Essa união não é disjunta. Então, você tem que olhar aqui dois conjuntos que sejam disjuntos. Então, você poderia escrever aqui a união B como o conjunto A unido disjunto com o B menos a interseção. B menos a interseção de A com B. Então, você pega o B sem a interseção e junta com o A e você tem uma união disjunta. Então, aí sim, quando você calcula essa probabilidade, você consegue abrir essa união na soma. E aí você só tem que dar um jeito de tratar aqui essa diferença, né? B menos a interseção. E a gente não tem uma fórmula para diferença ainda, tá? Mas dá para olhar isso aqui como olhando o complementar e tal, usando as propriedades anteriores. Então, não vou fazer, mas está feito no livro. Qualquer dúvida, me perguntem depois. E, finalmente, então, a propriedade F. Só para fixar bem o que eu já falei anteriormente, que se você tem o teu espaço amostral, lá no teu espaço amostral, N resultados, então a tua distribuição de probabilidade tem que ser da seguinte forma, que quando você soma todas elas, dos eventos unitários, tem que dar o todo aqui, que é 1, tá? Isso aqui é bem fácil de demonstrar, né? Direto da definição do item 3 lá, porque é uma união disjunta, certo? Muito bem, essa parte mais teórica, vamos fazer um exemplo, o mesmo exemplo das 5 bolas vermelhas e 2 bolas brancas. Relembrando, então, que
A probabilidade de sair vermelho, vermelho era 20 em 42. A probabilidade de sair vermelho, branco era 10 em 42. Branco, vermelho também 10 em 42. E branco, branco era 2 em 42. Então, essa é a distribuição de probabilidade que a gente definiu como mais próxima da realidade. Agora, o que eu estou pedindo aqui? Qual é a probabilidade de a primeira bola sorteada ser vermelha? Alguém consegue me dizer? Cinco sobre 7? Sim. Não é como eu estava pensando, né? Mas sim, tá certo, é 5 sobre 7. Se fosse para. Já vamos escrever aqui e ver que dá 5 sobre 7. Se fosse para escrever o evento a partir do espaço amostral, sortear a primeira bola vermelha. Qual seria esse evento? Ou seja, subconjunto do nosso ômega. Quais dos resultados tem a primeira bola vermelha? VV e VP. Então, a probabilidade disso eu posso olhar como a soma da probabilidade desses dois resultados, já que eu dei os resultados assim, né? Eu dei a probabilidade assim. Então, como eu posso olhar esse conjunto como a união disjunta dos conjuntos unitários que os contém, então é essa probabilidade mais essa probabilidade. Ou seja, 20 em 42 mais 10 em 42, que é 30 em 42. Que se a gente simplificar por 6 em cima e embaixo, dá 5 sétimos, que é o que o Victor tinha dito, né? Ele não pensou no evento, no experimento completo. Ele pensou simplesmente no primeiro sorteio. Certo? Então as coisas se encaixam, né? De qualquer forma. E qual seria a probabilidade de não sair duas brancas? Probabilidade de não sair duas brancas. 20 sobre 21? Como é que você pensou? Uhum. Daí dá 40 sobre 42, se simplificou para 20 sobre 21. Então, daria para pensar, para não somar tudo, daria para pensar também ao contrário. A probabilidade é tudo menos sair do que eu não quero, né? Então, isso aqui dá 40 em 42. Tá? Então, isso seria um pensamento pelo complementar, e o pensamento que o Vitor sugeriu seria um pensamento direto, olhando as uniões. Vamos fazer mais um exemplo? E eu acho que a gente já está bem perto do final. Acho que esse é o último. Bom, então vamos lá. Ah, não, não é o último, porque a gente vai falar dos equiprováveis depois. Então, um dado é viciado de modo que a probabilidade de observarmos qualquer número par é a mesma. E a de observarmos qualquer número ímpar é também a mesma. Porém, o número par é 3 vezes mais provável de ocorrer do que o número ímpar. Certo? Aí, lançando esse dado, qual é a probabilidade de ocorrer aqueles resultados ali que estão sendo pedidos? Então, vamos pensar um pouquinho, né? Ele está falando que a probabilidade de sair número par de todas é a mesma, então a probabilidade de sair 2
A probabilidade de sair 4 e de sair 6 é a mesma. Mesma coisa para os ímpares, de sair 1, de sair 3 e sair 5 é a mesma também. Depois, gente, a gente vai parar de... Né, vocês não precisam escrever essa chave, tá? Aqui estou escrevendo só para frisar que a gente calcula a probabilidade de conjunto, mas daí a gente para de escrever isso aqui. Então, vamos chamar assim a probabilidade dos números pares de P e dos números ímpares de Q, tá? Então, o que ele fala? Que o número par é 3 vezes mais provável de ocorrer do que o número ímpar. Então, o número par, ele é 3 vezes mais provável do que o ímpar. Então, a probabilidade do par é 3 a probabilidade do ímpar. Certo? Tá. Antes da gente olhar para os números aqui, eu gostaria de saber quem é esse valor Q, né? Para não ficar com esse resultado dependendo desse Q aqui. O que a gente pode usar para descobrir o valor do Q? Hum, sim. Uhum. Eu acho que tá certo. Faz a conta aí no papel, mas de uma forma mais organizada, o que a gente tem que garantir é que quando eu somar todas as 6 probabilidades, porque a gente sabe que o nosso espaço amostral é jogar o dado, né? Quando ele não fala nada sobre o dado, é porque é um dado de 6 lados, tá? Quem joga RPG aí, usa dados com mais lados, ele vai falar se tiver mais que 6 lados. Então, aqui, o que a gente precisa garantir? Que a soma de todas essas coisas dê 1. Então, eu tenho aqui 3 resultados que dá Q, né? Então, seria Q mais Q mais Q, que seria 3Q, esses do número ímpar aqui. Quando eu juntar com os do número par, que seria 3Q, 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 então dá 9Q, e esses aqui são os referentes ao número par, isso tem que dar 1. Então, eu tenho 9 mais 3, 12. 12Q igual a 1. Ou seja, o Q tem que ser 1 sobre 12. Certo? Então, na verdade, voltando aqui, a probabilidade de sair cada número ímpar é 1 sobre 12. E de sair cada número par é 3 sobre 12. Ou 1 quarto, né? Mas como talvez a gente tenha que ficar somando as frações, eu vou deixar 3 sobre 12, porque já está no mesmo denominador. Certo? Vitor, você fez a conta da forma de você pensar e deu a mesma coisa? Hum, então não funciona daquele jeito. Sempre pensem nessa coisa da soma 1, tá? Então vamos lá. Lembrando, cada par 3 sobre 12 e cada ímpar 1 sobre 12. Eu puxei aqui agora cada item para um slide para a gente ter espaço. Então, lembrando, número par, chance é 3 sobre 12. Número ímpar, chance 1 sobre 12. Então, qual a chance de ocorrer o número primo? Bom, vou chamar o evento primos de evento P. Apesar que é ruim, né? Vou chamar de evento E, segunda letra. Porque P é probabilidade. E a gente não vai distinguir quando é minúsculo, maiúsculo aqui. Então, o que é o número primo entre 1 e 6? O 1 não é primo, tá bom? Então, qual é a chance, né, de ocorrer um número primo? Então, nada mais é a probabilidade do conjunto R é a probabilidade de sair o 2, mais a probabilidade de sair o 3, mais a probabilidade de sair o 5. Então, o 2 é 3 sobre 12, os dois ímpares, 1 sobre 12, 1 sobre 12, ou seja, 5 sobre 12. Chance de sair um número primo.
Qual é a chance de ocorrer um múltiplo de 3? Múltiplo de 3. 3 ou 6. Então, eu tenho um ímpar e um par. Bom, a probabilidade disso, a de sair ímpar, mais a de sair par. 3 sobre 12. Que vai dar 4 sobre 12, ou 1/3. A chance de ocorrer... Ih, copiei errado. Vou voltar aqui. Ocorrer um número menor ou igual a 3. Deixa eu arrumar aqui. Menor ou igual a 3. Então, menor ou igual a 3. Vou chamar esse evento de N. Pode ser o 1, pode ser o 2 ou pode ser o 3. Então, eu tenho dois números ímpares. Que eu tenho 1 sobre 12 para o 1, 1 sobre 12 para o 3, e um número par, que é a chance 3 sobre 12, ou seja, 5 sobre 12 é a mesma chance de sair um número primo. Certo? Então, é um exercício mais teórico, né, que não te dá probabilidades diretamente, você tem que calcular elas, e depois fica bem fácil de resolver. Agora sim, a parte final, que é onde as coisas ficam um pouquinho mais fáceis, porque o espaço amostral é equiprovável, ou seja, todos os resultados têm a mesma chance de sair. Então, dado não viciado, moeda não viciada, e esse exemplo aqui que eu preciso falar para vocês, que é o de jogar 2 dados, tá? Então, digamos que os dados, né, sejam não viciados, direitinho, todos os resultados têm a mesma chance de sair. E quando você joga 2 dados, você pode olhar, né, para os 2 números, ou para a soma dos 2 números. Então, aqui a gente está olhando, considerando jogar o dado, o experimento, jogar 2 dados e observar os números. Vejam que, propositalmente, eu coloquei dados de cores diferentes aqui. Ou seja, quando sai 2, 1 e 1, 2, né, aparece diferente aqui, certo? Agora, quando sai 1, 1, aí você não consegue distinguir, né? Qual, digamos, isso aqui é um resultado que aparece uma única vez. Não tem como, não tem a chance, tipo assim, a chance de sair 2 no dado preto e 1 no vermelho é a mesma chance de sair 1 no preto e 1 no vermelho, que é a mesma chance de sair 1 no preto e 2 no vermelho. Estou falando desses 3 resultados aqui. Então, tenho 3 resultados, todos com a mesma chance de sair. Tá? Então, quando a gente pergunta assim, qual é a chance de sair soma 3, que seria 2, 1 ou 1, 2, ela é igual a chance de sair soma 2? Probabilidade de sair soma 3 é maior, menor ou igual do que a probabilidade de sair soma 2? É maior, né? Aliás, é o dobro. A probabilidade de sair soma 3 é o dobro do que a probabilidade de sair soma 2, porque eu tenho só um resultado que me dá soma 2 e eu tenho 2 resultados que me dão soma 3, certo? Então, o espaço amostral do evento jogar 2 dados e observar os números é o conjunto formado por esses 36 pares ordenados, 6 por 6. Né? Se fosse para escrever, escreveria aqui ômega igual, aí começaria aqui, vírgula, vírgula, nanã, fecha aqui embaixo. Então, isso aqui seria o meu espaço amostral. E aí a gente pode trabalhar com esses eventos. Soma 3, soma 7, soma 12. O primeiro número do dado tem que ser 3. E assim por diante. A gente vai identificando esses eventos dentro do espaço amostral. Tá? E a chance de sair cada um desses 36 resultados é a mesma. Então, esse espaço amostral é equiprovável. Tudo bem com isso? Mas se os dados forem da mesma cor? A cor do dado não muda a probabilidade das coisas acontecerem, né? Então, se é confuso para você essa coisa que eu falei aqui, né, de que você tem que olhar
2, 1 e 1, 2 como duplicado, mesmo com os dados de cor igual, faça o experimento para ver, né? Jogue várias vezes 2 dados para ver qual é a soma que mais vai sair. A gente já vê aqui, ó, que soma 7 é a mais provável. Acho que no começo da disciplina eu falei do jogo Colonizadores de Catan, né? Que é um jogo que no seu início usa esses valores. E a soma 7 é a mais provável de sair com 6 resultados possíveis aqui. Enquanto soma 12 só tem 1, soma 2 só tem 1. Então, isso tem que ser levado em consideração. Então, se você jogar o dado lá várias vezes, você vai observar, né, uma probabilidade maior de sair soma 7 e bem menor de sair soma 2. Tá, agora como que a gente calcula probabilidades em espaços equiprováveis? Que é o que a gente faz, na verdade, em quase todas as situações. E talvez vocês já tenham pensado na hora da urna com bolinhas. A probabilidade de um evento nada mais é do que a quantidade de elementos desse evento sobre a quantidade de elementos do espaço ômega, do espaço todo, tá? Isso pode ser denotado pela hashtag ou pelo Nzinho aqui. Então, ao invés da gente pensar na distribuição de probabilidade, o que acontece no espaço equiprovável, né? Se você tem um espaço amostral com N elementos, a probabilidade de cada elemento, digamos que o ômega seja formado por A1, A2, AN, a probabilidade de qualquer AI é 1 sobre N, porque depois, quando eu somo todos eles, tem que dar o N. Desculpa, tem que dar 1, né? Então, baseado nisso, se você tem um conjunto com lá o A1 e o A2, você vai ser 2 sobre N. Se você tem um conjunto com K elementos, vai ser K sobre N. E a quantidade aqui do N é do ômega, né? A quantidade de elementos do ômega, então é o N que está aqui. E aqui é a quantidade de elementos do meu evento A, se eu chamar esse evento de A. Tá? Então aí a situação fica mais simples de se pensar. Então você só pode contar os elementos quando o teu espaço é equiprovável, tá? Senão você tem que conhecer a distribuição de probabilidade para poder fazer as contas. Mas se o espaço é equiprovável, né? Se intuitivamente, se não falar nada é equiprovável, intuitivamente você consegue resolver. Por exemplo, ao lançar 2 dados, qual é a probabilidade de sair soma igual a 6? Então, a gente tem que lembrar aqui que soma 6 está nessa diagonal secundária aqui. Eu tenho resultados 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4 e 1, 5. Como resultados que a gente chama de favoráveis. Né? Isso aqui também é chamado de resultados favoráveis, quantidade de resultados favoráveis. Sobre quantidade de resultados possíveis. Então, nesse exemplo, a gente sabe lá que a gente tem 36 resultados possíveis e desses, os que têm soma 6, a gente acabou de contar que são 5, né? Conferindo, 5, 1, 4, 2, 3, 3, 2, 4, 1, 5. 5 resultados. Então, a probabilidade desse evento é 5 em 36. Se o dado não for viciado. Certo? Acho que agora, esse sim é o último exemplo. Lembrando que a gente está no contexto de espaços equiprováveis. Uma urna contém 6 bolas pretas. Eu não coloquei aqui, errei ali, não coloquei o número. Vamos inventar um número? Vou inventar um número aqui. 2 bolas brancas. Porque normalmente eu confundo o 2 com o E. 6 bolas pretas, 2 bolas brancas e 10 amarelas. Uma bola escolhida ao acaso. Qual a probabilidade de a bola não ser amarela? Então, no total eu tenho quantas? Vamos primeiro contar o total. E quantas não são amarelas?
8 não são amarelos. Então, a probabilidade é 8 em 18, ou 4 em 9. A bola ser branca ou preta? Branca ou preta? Quantas são branca ou preta? 8 de novo. É a mesma pergunta, né? Na verdade, só está escrito de forma diferente. Que as brancas ou pretas são as que não são amarelas. A bola não ser branca nem amarela. Ou seja, ser uma bola preta. Então, 6 em 18 ou 3 em 9. Tá? Só para mostrar aqui. É realmente bem simples, né? Você só tem que contar. E nesse contar, aqui a contagem é muito simples, mas você pode ter situações em que, para contar, você tem que usar análise combinatória. Certo? Alguma dúvida? Deixei uma tela preta aqui para eventualmente escrever alguma coisa. Aqui estão os exercícios, então vocês vão ver que tem 1 milhão de exercícios que podem ser feitos. Essa é a primeira parte de probabilidade, depois vem a parte que é um pouquinho mais técnica, né? Essa parte agora é mais intuitiva, então selecione e sorteiem exercícios no meio de todos esses aí para fazer alguns e tragam as dúvidas, tá? Então é isso, bons estudos. Eu vou então finalizar o vídeo aqui para o YouTube e depois a gente pode conversar mais um pouquinho se vocês quiserem. Obrigada pela atenção e até a próxima.